Califórnia, o ano é 2049. Após um fracasso no lançamento dos modelos Nexus 8, que na verdade nada mais era que aqueles androides ou replicantes, como você preferir, que foram lançados há cerca de 21 anos antes, lembra lá do filme do Ridley Scott, que acabaram se voltando contra a humanidade, eis que agora eles decidem desenvolver uma nova raça, muito mais fiel aos seres humanos. E é aí que nós vamos nos encontrar com o personagem de Ryan Gosling, que agora vive o papel do agente K, que nada mais é que um Blade Runner, como era o Harrison Ford lá no primeiro filme de 1981. Até aí, tudo bem. Mas o mesmo tem a missão de encontrar outros replicantes que correspondem a esses modelos antigos que estão suplantados completamente pela nova companhia. Assim, em uma dessas missões, ele acaba encontrando com um outro replicante, Super Morton, que corresponde exatamente a esses modelos mais antigos. Na batalha entre os dois, que é desempenhada logo no início do filme, ele acaba revelando um grande segredo ao agente K. E a chave para desvendar todo esse mistério está em volta do personagem Rick Decker, interpretado mais uma vez por Harrison Ford, onde nós veremos aí o agente K envolvido em uma trama vivendo além de um Blade Runner, um autêntico Sherlock Holmes indo atrás de pistas até que ele achará, como nós vimos aí no trailer, o personagem principal da velha trama de Blade Runner, o Dick Ricker, que vai revelar para ele, ou aliás, melhor dizendo, coligar toda essa história. Bom, pessoal, para mim começar a falar a respeito do filme, as minhas impressões a respeito, eu tenho que dizer que o diretor Denis Villeneuve, ele mandou muitíssimo bem. Algumas circunstâncias são bem diferentes ao do filme de 1981. Porém, eu classifico, na verdade, essa obra do diretor como uma grande homenagem aos fãs que tiveram que esperar 36 anos para desvendar os mistérios que ficaram soltos através do primeiro Blade Runner. Você se lembra daquela cena final do filme de 1981, quando o personagem do Harrison Ford entra no elevador ali com a sua musa inspiradora e todo mundo fica se perguntando o porquê exatamente ele se apaixonou por ela, e a partir do momento aquele elevador desce e você não tem respostas, esperou todo esse tempo? Pois é, esse filme do Denis Villeneuve tem respostas, acima de tudo, metafóricas, que eu não consegui desvendar todas ainda. Eu confesso que eu tenho que assistir mais duas ou três vezes para me encaixar todo o quebra-cabeça. Mas o importante é que mesmo quem não assistiu lá o filme de 1981, que eu acredito que são pouquíssimas pessoas, não vai ficar boiando se assistir ao filme agora de Denis Villeneuve. Ele nos traz uma proposta de fotografia muito interessante, tal qual ele desempenhou na chegada ao seu filme de grande sucesso aí em 2016. Porém, de um outro lado, a trilha sonora fica devendo e muito, na minha opinião, ao filme do Ridley Scott de 1981. Eu me lembro que quando eu assisti o trailer, eu fiquei super empolgado com aquela trilhazinha que eles soltam, mas é um ponto que me decepcionou, eu tenho que confessar para vocês. Fica muito atrás da trilha de Vangelis que nós tivemos no primeiro filme. Enquanto no filme de Ridley Scott ele apresentava uma proposta de ação muito mais intensa, com o caçador de androides a todo momento ali entrando em tiroteios, ou mesmo naquelas lutas corporais contra aqueles que eram caçados por ele, agora o diretor Denis Villeneuve se preocupa em nos apresentar uma história um pouco mais suave. Não que você não vai ter ação, não é isso que eu estou querendo dizer, mas pelo menos nos primeiros 50 minutos de filme ele prefere delinear muito bem a trama, a fim de que você possa entrar ali na história e começar a encaixar os fatos que são apresentados, tais quais eu disse para vocês logo no começo do vídeo, onde o filme apresenta inúmeras respostas metafóricas àquilo que Ridley Scott deixou aberto. Um ponto que me chamou muita atenção é que o Denis Villeneuve ele conseguiu
coligar os cenários com uma amplitude muito próxima àquilo que nós tínhamos já visto em 1981. É impressionante o trabalho primoroso e o cuidado que o diretor teve de conseguir apresentar um cenário muitíssimo parecido, inclusive recriando algumas trademarks da época, ou seja, como nós chamamos aqui, algumas marcas. Por exemplo, você vai ter lá um painel enorme da Atari que é apresentado, tal qual foi lá no primeiro filme, algumas outras apresentações que não deixam os seus olhos fugir daquilo que é Blade Runner e aquilo que você acompanhou há exatos 36 anos atrás. O personagem do Ryan Gosling talvez ele não seja tão intenso e profundo quanto foi o do Harrison Ford, ou seja, o agente Decker em 1981. Porém, com o seu já conhecido carisma, ele consegue suplantar isso muito de boa e fazer aquilo que o diretor pediu para que ele fizesse numa boa. Quanto ao personagem do Jared Leto, que na verdade é também um replicante, que está ali preocupado a todo momento em dar sequência a uma raça superior de replicantes, ele aparece pouco no filme. Eu esperava que ele fosse ter uma presença mais intensa, tal qual foi o personagem do Roy Batty, que é o grande vilão do filme de 1981. Porém, o personagem agora apresentado pelo Leto passa muito distante disso. Tem sim a sua importância, claro, em vários momentos, para coligar e dar a exatidão da trama, mas ele passa muito longe daquele vilão fodástico que nós tivemos no primeiro filme. E justamente, como nós estamos falando aí do Roy Batty, uma coisa que me chamou a atenção é que aquele pensamento nefasto que ele tinha lá no filme do Ridley Scott, que ele sim, aquele é um vilão que eu senti falta, muita falta nesse filme, um cara sangue nos olhos, um cara frio a todo momento, um cara que você consegue temê-lo, é o que eu não consegui ver nesse filme. Tem lá a proposta de uma das atrizes que vive esse papel, mas não chega nem perto, principalmente na maneira interpretativa que ela apresenta o personagem na tela, a maneira que ela foi dirigida. Mas voltando a falar lá do grande vilão, do Roy Batty de 1981, ele tem um pensamento que é o que? Não só conquistar a soberania física dos replicantes sobre os humanos, mas também uma supremacia de ideologia sobre a forma de viver dos seres humanos desse primeiro filme. E eu senti essa atmosfera em volta de várias situações. Embora o ator e o personagem não esteja presente nesse filme, mas eu não sei se foi só impressão minha, mas aquela forma de ideologia dos replicantes é apresentada não só no através do personagem de Jared Leto, mas sim num todo em todos os outros androides, ou se você preferir aí, replicantes que são nos apresentados a todo momento. Psicologicamente, se nós formos analisar a visão do Ridley Scott que ele tinha lá em 81, era de estar apresentando uma história de como as máquinas poderiam suplantar os humanos no futuro. E agora, é claro, como o filme já se encontra em 2049, isso aconteceu. Mas eu tive uma ligeira impressão que, embora o tal lá do Roy Batty tenha morrido, ele conseguiu, de certa forma, a sua vitória, espalhando aquilo que ele queria, ou seja, a ideologia dos replicantes através de uma raça que, entre aspas, mesmo melhorada e mesmo vinda através de outros modelos, ele conseguiu propagar aquele pensamento que ele tinha e, sobretudo, essa tal ideologia que eu estou conversando com vocês agora. Uma outra observação: os personagens do filme de 1981, eles são muito mais dark, eles são muito mais carismáticos, tem todo aquele contexto punk, aqueles anões sinistros que aparecem ali com algumas deformidades e outras bizarrices que são apresentadas, que chama muito a atenção na contextualidade do filme de Ridley Scott, que agora eu já não vi isso.
ok, o Denis Villeneuve ele colocou essa forma punk, dark, totalmente de lado dos personagens, e os androides são simplesmente de carne e osso como nós, seres humanos, e não existe nenhuma anomalia, digamos assim, que possa chamar a atenção quanto a todos que são nos apresentados na trama. Eu acho que isso é algo que faltou muito nesse filme. Porém, eu digo a vocês que valeu muito a pena esperar 36 anos para nós vermos essa continuação de Blade Runner. Muitos perguntaram, inclusive, será que pode ter um terceiro filme vindo por aí? Eu acho que é muito cedo ainda. Porém, o Denis Villeneuve, ele foi ímpar em querer dar a sua versão. Ele não forçou demais e também não deixou absolutamente nada a desejar quanto àquilo que todos nós esperávamos. Eu comparo, inclusive, com Mad Max do George Miller, talvez não em questão de intensidade, ok? Que isso o filme ele perde muito, como eu disse lá atrás. Mas talvez eu comparo, por exemplo, a Mad Max em torno daquela questão que você não muda todo o contexto. Você pega, aproveita tudo aquilo que você pode encaixar na atualidade e a partir daí você desenvolve junto com a história que está sendo elaborada para um novo filme. Eu não quero me adiantar mais nos fatos aqui nesse vídeo, senão pode ser que acabe dando spoilers e essa não é a minha intenção. Então, eventualmente, pode ser que eu volte aí, muito em breve, para a gente falar um pouco mais a respeito de Blade Runner 2049 em uma sessão com spoilers. Combinado, pessoal? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!